Olá, em algum momento eu fiz uma palestra sobre a questão da oração. Eu queria mostrar para vocês alguns aspectos. Algumas coisas eu acho que são interessantes para orientar o pessoal, né, que já está nessa vida de oração e tal. Vamos começar. Está baseada a apresentação no Catecismo da Igreja Católica, número 2650 até 2758. Meu objetivo é fazer uma palestra não muito demorada. Logo, eu não coloquei as referências. Todo o texto que vocês forem procurar no Catecismo, vocês vão achar. Na verdade, eu peguei alguns tópicos em que eu vou falar e o texto completo se encontra no Catecismo. A tradição da oração. A oração não poderia ser entendida simplesmente como um impulso interior. Tem um impulso interior para a oração. Há muitas questões em volta dela. A leitura frequente das Escrituras acompanhada da oração. No início era assim que se pensava. Lia-se as Escrituras e a oração fazia aquela avaliação, aquela análise, a própria memorização, e as Escrituras vão sendo usadas para dar graças a Deus, para pedir coisas, mas à medida que se faz oração com as Escrituras vão se fixando e a gente vai entendendo um pouco como é o nosso relacionamento com Deus. Os padres espirituais, aqueles dos primeiros séculos, diziam assim: procurai na leitura e achareis na meditação. Batei a porta na oração e ela abre-se-vos-á na contemplação. Então, à medida que leio, pode ler, e é ótimo que leia muito, mas a meditação faz com que aquelas palavras que nós lemos, elas tomem um sentido para nós. A gente encontra sentidos profundos naquilo que a gente leu. Isso pode acontecer, por exemplo, na matemática. Pegamos um material de matemática, equações, tal, pegamos um problema difícil, de um grau difícil de resolução. À medida que a gente vai meditando naquilo e passa o nosso dia e pensa naquilo de novo, em algum momento acaba achando uma resposta. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei achando soluções para problemas matemáticos enquanto dormia ou tomando banho. Acabava pensando, nossa, tive uma ideia. E aí, um estalo, né, aquele clique, acabava achando a solução dos meus problemas. Isso é o processo de meditação. À medida que a gente vai meditando, vamos entendendo melhor aquele assunto que está na nossa cabeça. Na liturgia sacramental, o mistério da salvação é anunciado e atualizado e comunicado. O mistério da salvação, então, é anunciado a todos aqueles que vêm ao mundo, que conhecem. Atualizado porque esse mistério se faz presente durante toda celebração litúrgica. Quando vamos à missa, ali Jesus morre outra vez, não de uma forma cruenta, mas morre outra vez. Vivemos em memória, vivemos renovadamente. Para a gente, Jesus morre outra vez e todo o fruto da morte de Cristo, ele se atualiza, ele toma novo vigor, ele realiza nova propagação com aquela mesma força que Cristo teve após sua morte, depois com Pentecostes. Tudo aquilo acontece numa celebração litúrgica, mas Jesus morre de forma não cruenta. A missa é o mistério da sua crucificação, morte, paixão, morte e ressurreição. Tudo acontece ali na missa, mas de uma forma velada, que precisa da fé. E é logo isso que se fala, que entra-se na oração como se entra na liturgia, na oração. Precisa-se fé, é uma porta estreita da fé. Orar na esperança.
como a liturgia promove a expectativa do regresso de Cristo, sempre que celebramos, sempre que fazemos uma celebração litúrgica, é sempre em vista da parousia, da volta de Cristo que virá nos salvar, que julgará todos e virá nos salvar, aqueles que forem justos. O amor é a fonte da oração, não tem como ter a oração tendo os outros dois, a fé, a esperança, se não se tem amor, se não se ama a Deus. Se o amor de Deus é muito baixo em nós, a maioria das vezes não procuraremos a oração. Nos momentos difíceis ou nos momentos alegres, nos nossos segredos, não procuraremos a oração, porque não amamos a oração, não amamos a Deus, não amamos quem encontramos ali, que é Deus na oração. Nos acontecimentos de cada dia, o Espírito de Deus faz brotar a oração. Os salmos, que são ali um livro meditativo, um livro de petições, de louvores, de ação de graças, de adoração, de reconhecimento de Deus, de súplica, de pedido de perdão. Ele mostra ali um pouco a questão do cotidiano. O cotidiano, ele produz matéria para a nossa oração, que é um problema que eu tive no trabalho, que é a minha falta de virtudes, a minha preguiça, o meu orgulho, a minha falta de amor com a minha esposa, com meus irmãos, com meus filhos, a falta de atenção que eu tenho aos outros, o meu apego ao dinheiro, aos bens materiais. Tudo isso são matérias para que a gente possa melhorar e também pedir a Deus que nos socorra, que nos acompanhe, que também peçamos para aqueles que sofrem. Próximo ponto: todo aquele que invoca Jesus acolhe o Filho de Deus, que o amou e por ele se entregou. Na oração, invocamos a Jesus, que foi quem morreu por nós pelos nossos pecados. É na humanidade de Cristo e por ela que a nossa oração filial comunga na Igreja com a Mãe de Jesus. A nossa oração filial, a nossa oração que é ao Pai, pelo Filho, no Espírito, na Igreja, ela também se integra, né, porque Jesus foi filho de sua mãe, né, Deus, que é filho de uma mulher, na humanidade de Cristo, né, que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, na humanidade de Cristo, a nossa oração ela tem comunhão com a oração da Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Não só com a Virgem Maria, mas com toda a Igreja reunida. Mas isso é importante falar porque a Mãe de Jesus tem um papel especialíssimo nessa comunhão e na Igreja. A piedade medieval do Ocidente propagou a oração do Rosário como substituto popular da liturgia das horas. A liturgia das horas é o ofício divino, as orações litúrgicas da Igreja para 7 horas, 7 sessões, 7 períodos do dia, que os monges fazem 7 vezes essa oração. É uma oração diferente. Ali tem leituras da Escritura, leituras de grandes mestres na vida espiritual, tem a oração dos salmos. Então a liturgia das horas é a oração oficial da Igreja. Só que você vê que como nós que somos leigos, que não participamos ali do mosteiro, por exemplo, que não somos padres, os padres são obrigados a rezar a liturgia das horas, mas nós não. Como nem sempre conseguimos separar 7 horas, seria difícil. Hoje um padre numa diocese normal faz 3 horas. 3 dessas 7, né? Ou 4. Laudes, hora média no almoço, vésperas no fim da tarde e completas à noite, 4. Os monges fazem 7, soma-se 3 aí, que é na madrugada, que é a prima, se eu não me engano, e depois mais 2 horas média. Mas aí foi se introduzindo na oração popular o terço, né, que só eram 3
3 mistérios, então acabava-se que podia rezar, a pessoa rezava aquele terço ali nas horas durante o dia. Maria é a orante perfeita, figura da igreja. Maria é imaculada. Maria é a criatura mais perfeita que existiu e que existe. Por isso ela é a orante perfeita, é aquela que conversava tudo com Cristo e quem se mostrava claramente somente ao Cristo. Maria muito silenciosa. Provavelmente só quem conhecia Maria mesmo era o Cristo, porque Maria sempre foi discretíssima e no silêncio era dócil a Deus. Os santos participam na tradição viva da oração, pelo exemplo de vida, pela transmissão de escritos e por sua oração atual. Quando nós pegamos os escritos dos santos, veja aí que é um exemplo dessa tradição viva da oração, porque os seus escritos, eles nos ensinam a vida de oração. A gente vai vendo o exemplo dos santos e aí vai percebendo como eu posso melhorar a minha vida de oração, como eu posso falar melhor com Deus, como eu posso melhorar a minha vida de fé. Mas não é só os escritos dos santos. Nós católicos acreditamos que os santos estão na glória. E por isso, aqui esse terceiro ponto, olha aqui se vocês perceberem, por sua oração atual, é a oração dos santos que se realiza hoje. Eles rezam por nós. E rezam por nós e por aqueles que estão no purgatório. Então, eles contribuem de três formas. O exemplo da sua vida, que nós podemos ver em biografias, os seus escritos, que mostram a vida de fé deles, e a sua oração atual. A intercessão dos santos é o mais alto serviço prestado. Essa oração atual é o mais alto serviço prestado dos santos. Não essa oração, ela reza pela igreja militante, pela igreja padecente, por aqueles que estão na luta, a militante, nós aqui que estamos no mundo, para que nós nos convertamos e nos tornemos santos também, e por aqueles que estão padecendo, a igreja padecente, que é no purgatório, que serão salvos, mas com muitas dores, desejam abrandar suas dores. A oração e família. A família é o primeiro lugar da educação para a oração. A oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da Igreja, despertada pelo Espírito Santo. A gente sabe que os apóstolos se reuniam, logo que Jesus ressuscitou, eles se reuniam, e a Virgem Maria também estava ali, e rezavam. Chamava-se a fração do pão, que era a própria missa. Rezavam a oração ali presente. E não há um caminho melhor para ensinar a oração a uma criança do que o exemplo dos pais, quando de manhã se levantam e rezam, na hora do almoço, antes das refeições, rezam a oração do Ângelus, a oração quando vão dormir, o pedido de perdão que pedem a Deus. Às vezes é bom os pais fazerem aquela oração de viva voz, para que os filhos vejam que os pais conversam com Deus. A princípio, a criança ela vai olhar assim e vai pensar, o meu pai está conversando com ninguém. Mas aos poucos eles vão tendo essa experiência com Deus, vendo a nossa experiência. A oração familiar, essa parte ali, os ministros ordenados devem guiar o povo às fontes vivas da oração. Quais são as fontes da oração? A palavra de Deus, a liturgia, a vida teologal, e o hoje, que são as situações que nós temos do cotidiano. A vida consagrada não se mantém, nem se propaga sem a oração. Isso porque a oração é quem dá todo esse sentido do diálogo com Deus. Então, se nós não temos esse diálogo com Deus, como alguém poderá, em sã consciência, se entregar totalmente a Deus numa vida consagrada? Dificilmente conseguirá. A catequese das crianças, dos jovens e dos adultos visa que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada todo o tempo. Então há esse trabalho de meditação
da palavra de Deus na sua oração pessoal. Depois a palavra é atualizada na oração litúrgica, porque nós vemos a palavra de Deus na celebração litúrgica, a mesa da palavra, chamada mesa da palavra, interiorizada em todo o tempo. À medida que louvamos a Deus, que o apóstolo Paulo uma vez fala isso, né? Falai aos irmãos usando as escrituras, com louvores, com ação de graças. E esse é o modo, se nós usamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, se falamos, se damos graças através dela, se lembramos aqueles textos que nos geram alegria, isso tudo a criança vai vendo e vai percebendo a meditação da palavra de Deus, o que é possível fazer. A igreja Casa de Deus é o lugar próprio da oração litúrgica. Alguém pode perguntar, mas eu preciso ir à igreja para fazer oração? Não obrigatoriamente, mas, como diz aqui no segundo ponto, a igreja é o lugar próprio, o privilegiado, porque lá está o corpo de Cristo, vivo, real, né? Seu corpo, sangue, alma e divindade. Na sua casa, infelizmente, você não leva o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está na igreja. Então, nenhum momento, nenhum lugar é tão propício para a oração como diante do corpo de Cristo, que está ali vivo, né? Assim cremos os católicos. A oração pessoal pode ser feita em um recanto com a escritura e imagens. Nas casas tem muito essa questão de oratórios, né? Aqui em casa mesmo tem um oratório, uma imagem da Assunção da Virgem Maria. E aí aquilo ali é excelente, as crianças rezam ali, elas olham aquela imagem, às vezes elas percebem que a gente está rezando olhando para ali, eles percebem que há essa elevação, que é um bom artifício para focar na oração e conseguir conversar com Deus. As peregrinações são tempos fortes de uma oração renovada. É sempre aconselhável fazer peregrinações a templos, aos locais de aparição da Virgem Maria, à Terra Santa, que a igreja sugere muito que se faça o passeio, a peregrinação à Terra Santa, a Roma, que é a sede da igreja. Alguns amigos, né, voltando a esse ponto, alguns amigos já me falaram de inúmeras experiências quando da visita da Terra Santa. É excelente você ver por onde Jesus passou, como é que é o relevo, como que Jesus se deslocava. É muito bonito isso, né? Dá muita alegria. Eu nunca fui, mas dá muita alegria, porque eu vejo eles falando e em mim já dá uma certa alegria. A oração é a vida do coração novo. Os padres espirituais insistem na oração como lembrança de Deus. Algumas ordens, elas praticam assim pequenos tiros de oração. Eles não passam 2 horas rezando. Eles vão a cada hora eles repetem uma certa oração bem curta assim. Então, isso são pequenos tiros ali, eu poderia dizer uns tiros nossos, né? Que nos lembram de Deus. Então, nunca esquecemos, a cada hora, a cada 2 horas, nós fazemos uma ejaculatória. Isso também é muito sugerido. Por exemplo, fazer Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Se não falar, Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado pela minha esposa, que é muito boa. Obrigado, Senhor, pela alegria que meus filhos me dão. Tudo isso é excelente. Obrigado pelo movimento que tem nas pernas, que ando e tal. Sempre temos o que agradecer, sempre temos como lembrar de Cristo. Então eu pedi, Senhor, pode ser, uma vez meu filho perguntou assim, no meio da louça, falou, meu filho, ele falou, o que o senhor está fazendo? Provavelmente ele olhou para a minha cara e achou meio estranho a minha fisionomia. Eu falei, meu filho, eu estava aqui rezando. Ele falou, rezando, mas tem como rezar enquanto lava a louça? Eu falei, é aconselhável. Enquanto você faz a louça, você fala com Deus, né?
Eu fiz isso de errado, fiz aquilo, Senhor, me ajuda, eu estou precisando melhorar nesse ponto, naquele. Ou se não, lembra de alguém, oferece aquela louça, e nesse momento era o que eu estava fazendo, oferecendo a louça para alguém que acho que estava doente. E eu falei, meu filho, acabei de lembrar de fulano de tal, que está doente, e estava fazendo, pedindo a ele, ofertando aqui esse momento, o meu trabalho da louça aqui, pelo nosso amigo que está doente, ou por alguém que faleceu, alguma coisa assim. Não há como orar em todo o tempo. Se não se ora, voluntariamente em tempos fortes, com intensidade e duração. Com intensidade e duração. Tempos fortes, ou seja, num momento de sofrimento, num grande momento de alegria, tudo isso vai mudando um pouco a nossa oração. Às vezes nós não queremos rezar porque estamos cansados, porque passamos por algum momento complicado. Mas deve haver um esforço nosso para corresponder tanto quanto possível nessa conversa com Deus. É preciso esse nosso esforço. E humanamente falando, nós faremos aquilo que Deus nos ajudar a fazer e com tranquilidade. O ritmo de oração é de manhã, de noite, nas refeições, a liturgia das horas, o Santo Terço. O traço comum da oração cristã é o recolhimento do coração. Preciso para rezar que se faça silêncio. Em muitas religiões e denominações cristãs, os cultos eles têm certa animação, e isso nós entendemos, é bonito, é alegre, mas para se entender profundamente a Deus, para se conversar com Deus, para se pensar sobre as nossas ações, não há como ser de outra forma. O silêncio interior, o recolhimento do coração, que pode ser feito no meio de uma multidão. No meio de uma multidão é possível recolher-se. A gente pode perceber que Jesus sente a hemorroísta segurar a sua veste no meio de uma multidão. Ou seja, ele está no meio de uma multidão totalmente consciente e percebe o mínimo movimento de energia à sua volta. Então, Jesus conseguir recolher-se, mas não poderia também deixar faltar os seus recolhimentos que ele fazia nas noites de oração. Podemos fazer esse recolhimento do coração no meio da multidão, mas é necessário também procurar o silêncio físico, o silêncio material à nossa volta, procurar um canto melhor para a gente rezar, e a igreja para rezar diante do Santíssimo. O atendimento da oração depende do fervor e não da quantidade de palavras. Perfeito. Às vezes pegar um único versículo bíblico ou um único versículo de um salmo é suficiente para fazer uma meditação do que ler muitos textos e falar muitas coisas. Porque ficar falando 30 minutos, 1 hora, 2 horas na oração não quer dizer que você está chegando mais perto de Deus. Chegar perto de Deus é uma questão de intensidade da sua oração, que não é falar, que não é emoção, não é isso. A intensidade da oração é aprofundar-se no contato com Deus, em ouvir a Deus, em falar com Deus. Esse é o fervor. A quantidade de palavras não é limitante, não é uma condição para que você seja fervoroso na oração. Jesus ensinou aos discípulos uma oração vocal, Pai Nosso. É necessário associar os nossos sentidos à oração interior. Isso porque nós somos humanos, temos sentimentos. Então é sempre bom que os nossos sentidos estejam sendo usados para a oração interior, desde os nossos afetos até todos os nossos sentidos, né? Escutar, ouvir, a nossa razão, certo? A maior força possível é a súplica, quando se reza com todo o nosso ser. Pois é, a questão do fervor, da intensidade, aquele que se coloca totalmente diante de Deus, com poucas ou com muitas palavras, mas se coloca totalmente diante de Deus.
A exigência divina, a oração com a alma e com o corpo. Na missa, temos a questão de sentar, levantar-se, ajoelhar-se, as vênias, que são abaixar, né, o nosso tórax, o nosso corpo, assim, em reverência a Cristo, quando se refere a Ele, a sua mãe, a São José, ou algum santo que é celebrado naquele dia. Isso mostra que é necessário uma postura e certos movimentos com o corpo para facilitar a oração. A nossa oração, ela precisa ser ajudada, a nossa alma precisa ser ajudada por um momento que esteja silencioso, por poucas distrações ali em onde fazemos oração, e o nosso corpo ajuda, né? Se estamos cansados, a oração vai ser dificílima. Então, nós temos essa integração alma e corpo na natureza humana. Então, o corpo deve ajudar para que a alma esteja bem disposta para a oração. Comer muito, por exemplo, vou comer muito. Comeu muito, vai ficar pesado e não vai conseguir fazer oração. Ou seja, o corpo está atrapalhando a alma. A oração das multidões. Oração vocal, por ser exterior e plenamente humana. A oração vocal, ela pode ser feita por muitas pessoas. É uma oração em uma única voz. É muito boa, porque todos participam. Já uma oração que fosse pessoal, uma meditação, não é possível fazer isso, porque como é que eu conversaria com Deus e outra pessoa se meteria nessa conversa? Difícil, né? Isso não é possível. A oração torna-se interior na medida em que percebemos com quem falamos. Isso é necessário, sempre pensar que estamos conversando com Deus. Se a gente não conversa com Deus, a oração vai perder-se. A oração vocal torna-se uma primeira forma de contemplação. Pouco a pouco vamos falando, vamos repetindo aquelas orações de alguma forma, né, misteriosa, um pouco misteriosa, que não sabemos tanto como explicar. Pode ser que alguém saiba melhor do que eu, mas de alguma forma nós vamos vendo Deus ali na nossa vida. A oração da meditação. Passamos aqui pela oração vocal. Agora vamos à oração da meditação. A meditação é sobretudo uma busca. É preciso bastante atenção. Então, se alguém tem muitas distrações, dificilmente conseguirá fazer uma boa meditação. Ajuda-se, né, na meditação a Sagrada Escritura, principalmente os Evangelhos, umas imagens, né, que são esses ícones, textos litúrgicos, escritos de padres espirituais ou mestres de santos, obras de espiritualidade, a nossa situação, o hoje, que é a nossa situação que estamos vivendo. Porque a meditação é esse processo de ir expondo a Deus a nossa alma, expondo como que nós entendemos a sua palavra, como correspondemos, como temos correspondido à sua palavra. E também essa procura pedindo a ajuda de Deus, pedindo que nós possamos compreender melhor a sua vontade. Tudo isso se faz na meditação. Vem essa pergunta: Senhor, o que quereis que eu faça? Essa é a chave da meditação, um diálogo com Deus em que pouco a pouco vamos tentando nos identificar com Cristo. Descobrir os movimentos que agitam o coração e discerni-los. Sempre que se passa esses tempos fortes, sempre que se passa alguma coisa dentro de nós que ocupa um pouco mais a nossa atenção, é bom se levar diante de Deus para que nós meditemos diante de Deus aquelas situações. Põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. A meditação aprofunda as convicções da fé, suscita a conversão e fortalece a vontade de seguir a Cristo. Porque à medida que se conversa com Cristo, nós vamos tendo mais força
para caminhar com Ele, porque a gente percebe que Ele está do nosso lado na meditação. À medida que conversamos com Ele, vamos perceber, nossa, Deus está mesmo comigo, porque eu senti uma paz, eu senti um ânimo, uma força para viver, para corrigir aquilo, para trabalhar um pouco melhor, para ajudar mais a minha família, para ajudar mais as pessoas que precisam de mim. De preferência, meditar nos mistérios de Cristo, como na Alexio Divina ou no Rosário. O Rosário, ele tem ali, cada mistério tem um certo acontecimento da vida de Cristo, né? A sua ressurreição, ele enquanto ele vai para o Calvário, a sua morte, a sua infância, sempre tem ali, para que a gente possa, enquanto reza o Rosário, vá meditando, vá pensando ali naquelas situações, naquelas cenas que Cristo passa. À medida que nós conseguirmos viver aquelas cenas, como se estivéssemos ali, o que nós teríamos achado se nós estivéssemos ali do lado de Cristo numa certa cena. É isso que é preciso fazer para que haja essa meditação. Porque dessa vivência, dessa cena, vai surgir inúmeras coisas na nossa cabeça, no nosso modo de viver, na nossa forma de corresponder a Deus. E a Alexio Divina, que é a meditação, está escrito aqui, né? Alexio Divina, que é a leitura orante da Escritura, que eu já tinha falado um pouco aqui, rezar com os evangelhos, com os salmos. A contemplação. A contemplação é uma oração muito misteriosa, ela não é mágica, não, muitos místicos da igreja, ou seja, que tinham ali sinais, coisas miraculosas na oração, eles atingiram essa oração de contemplação, e todos podemos alcançar a contemplação, mas não é possível saber quando atingimos isso. Porque a contemplação vocês vão perceber pela leitura aqui, como eu vou falar, que ela é um mistério. Entra-se em contemplação e nem todo mundo consegue alcançar a contemplação, porque é um caminho, é uma oração profundíssima. Meditar, todos podemos. Agora, contemplar depende de Deus. Deus é quem nos dá esse momento de contemplação, é um dom, né? Então, Santa Teresa vai falar que estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. A contemplação é aquela oração em que nós não precisamos mais falar nada. Sentamos ali na igreja, olhamos para o Santíssimo e como se a nossa razão ela tivesse sido perdida. Não é que se entre em êxtase, você está consciente. Se alguém te der um peteleco, você vai se levantar, é óbvio. Mas você fica ali diante de Deus sem querer sair e não fala nada e fica vendo coisas boas diante de Deus. Não é uma visão, não é exatamente uma visão espiritual, não é isso, mas você vê coisas. Vou dar um exemplo, como se você sentasse ali e fosse meditar em um salmo, e aquilo ali produz um prazer em você que você não consegue mais nem pensar direito. Aquilo fica ali em você, você fica olhando e não tem o que falar, e aquele momento ali é excelente. É como se você, não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você chega numa praia e olha o mar, assim, você fica embasbacado com o mar, parado olhando. E aquilo é gostoso, você olha aquilo e fala, nossa, isso é muito bonito, né? Vocês já passaram por isso. Essa é a contemplação. Só que você vê isso diante de Deus. Mas só Deus pode dar isso. O que nós podemos fazer é procurar. Segundo ponto, arranja-se tempo para estar com o Senhor. Não retirar esse tempo por provações e aridez no encontro. Ou seja, quando eu não quero estar ali, é preciso que eu me mantenha firme e dedique aquele momento a Deus. Não se pode meditar sempre. Não se pode meditar sempre, mas pode-se entrar sempre em contemplação.
Talvez porque esse ponto aqui eu não me lembro mais o que é que tá, por que ele fala isso. Eu posso dar uma checada depois se alguém tem dúvida, mas talvez ele fale porque meditar é preciso que. Eu lembrei agora, né? Meditar é preciso intelecto, é preciso uma conversa. E se você precisa prestar atenção no que está fazendo, a contemplação não é um caminho. Mas contemplar pode se contemplar enquanto você faz qualquer coisa. Pode ter assim, um certo pensar em Deus que te gera um prazer. Porque eu volto a falar, você não foge da razão, mas você chega em um lugar da oração que aquilo ali é excelente. Entende? Não precisa do intelecto, não precisa da razão, você não precisa falar nada, você só quer ficar ali em silêncio, olhando para aquilo que Deus está te fazendo ver. Entrada na contemplação semelhante à liturgia eucarística, reunir o coração, recolher o nosso ser. Isso é necessário para a contemplação, é necessário esse recolhimento do coração. A contemplação entrega humilde e pobre à vontade de Deus em união cada vez mais profunda com Cristo. Eu volto a falar que isso não são visões miraculosas, não é um dom a serviço das outras pessoas, tá? A contemplação é um dom que Deus nos dá de unir-se e ver a Cristo com profundidade, sem o uso da nossa razão. A Santíssima Trindade conforma o homem, imagem de Deus, à sua semelhança. Aí, quando se chega a essa contemplação, a vida espiritual já está bem adiantada, né? Já foi um esforço, já foi fazendo bastante mortificação para se unir a Deus, para conseguir procurar a sua vontade mesmo com desgosto. A pessoa já está num caminho bem avançado. O Cura das, né, São João Maria Vianney, falou assim: eu olho para ele e ele olha para mim. Isso se resume à contemplação. É isso a contemplação. Eu olho para Deus, Deus olha para mim, eu vejo que ele olha para mim. E é isso. Não se descobre nada novo. Não, mas se percebe como Deus é bonito. Como ele é bonito. Mas não tem nenhum tipo, não obrigatoriamente. Pode-se haver uma revelação ali, um mistério que você veja? Sim, pode. Mas a contemplação não é isso. A contemplação, eu olho para ele e ele olha para mim. E aquilo é excelente. Como nos evangelhos, quando Jesus olhava para uma pessoa, aquela pessoa ela se sentia atravessada por aquele olhar. É isto, é isto. Nunca mais pode se esquecer desse olhar de Cristo. Não tem como, é impossível. A contemplação é escuta da palavra de Deus, porque se une totalmente a Cristo. O silêncio, símbolo do mundo que há de vir, Santo Isaac de Nínive. A linguagem calada do amor, São João da Cruz vai falar, grande mestre espiritual carmelita, insuportável para o homem exterior. Por que é insuportável? Porque as pessoas que amam esse mundo exterior, amam mais que o mundo interior, que o homem interior, elas são distraídas, são frívolas, não conseguem perceber que dentro do seu interior há a maior riqueza que se pode haver no mundo. Elas não conseguem perceber isso. Então, nunca conseguirão entender e sequer suportar essa procura do homem interior. Bom, entramos aqui então, já estamos perto do fim. O combate da vida, o combate da oração é enfrentar em nós e à nossa volta as concepções errôneas da oração. Vocês vão ver isso em tudo quanto é canto e muitas vezes vocês podem também ter essas impressões à medida que eu falei a apresentação aqui sobre as orações, ou sobre a oração, a vida da oração. Então vocês podem ter tido essa impressão, como se a oração fosse uma simples operação psicológica, né? Ali se passa no psicológico.
também como se fosse um esforço de concentração para vazio mental, como se eu fosse esvaziar minha cabeça para encontrar a Deus. Uma redução a atitudes e palavras rituais, né? Como fosse a liturgia. Eu vou sair repetindo um monte de coisa ali. E se vocês perguntarem às pessoas frívolas, as que são exteriorizadas, elas vão falar isso. Que a missa ali, elas vão entender bem que a missa é um ritual, mas só vai ser isso para elas, porque não tem qualquer vida interior. A ocupação incompatível com a tarefa do dia a dia. Ou seja, quem trabalha não consegue rezar, orar, é isso? Concepções errôneas. A oração também vem do Espírito Santo, não somente de si próprio. Então isso desfaz um pouco o que se fala ali, né? E também no ponto interior, como se fosse o impulso interior da oração. É um impulso interior, mas como uma resposta que vem de Deus, porque Deus nos chama. Não é que eu rezo porque eu quero ou porque brotou essa vontade no meu coração. Posso fazer isso? Pode. Mas é a própria vontade que está dentro do interior do homem. É Deus quem chama, quem introduz essa vontade. Pai, não precisa. Perdão, né? Tive que socorrer aqui uma menina. Acontece com a gente que é pai. Tudo normal. Vamos ouvir ali um pouquinho, uma pequena vozinha dela. Tá tudo certo. Vamos lá. O combate da oração. Prossegue no combate da oração. Outras mentalidades equivocadas só é verdadeiro o que se pode verificar pela razão e ciência. Orar é um mistério que ultrapassa nossa consciência inconsciente. Isso ficou muito em voga a partir do século 17 e 18, se eu não me engano, né? Depois que começa-se a revolução tecnológica, né? A revolução industrial, e se tem essa parte de desenvolvimento tecnológico e também os métodos empíricos e métodos de se comprovar, né, as descobertas científicas, né, que é o método científico, passou-se a achar que só se é verdadeiro o que eu posso verificar, o que eu posso aplicar aquele método científico e provar que é a realidade, como que aquilo ali se comporta. Só que, meus amigos, o ser humano permanece um mistério. Tem muita coisa no nosso corpo, nossa capacidade cerebral, no mundo, que nós não fazemos a menor ideia como ela se comporta. Se vocês pararem para pensar, a matemática, por exemplo, está muito avançada, sim, mas ela é profundamente limitada. Nós temos que fazer uma série de ajustes, uma série de condições para que o que a gente estuda possa se aplicar à realidade. Por que isso? Porque o ser humano pode se desenvolver muito e Deus quer isso, que nós nos desenvolvamos. Mas isso só pode ser com a colaboração de todos e de uma forma muito limitada, porque nós nem conseguimos conceber o que é Deus, de tão grande que se é, de tão grande que a criação é. Então, isso, a razão, a ciência deve evoluir, a nossa razão deve amadurecer, mas entendamos bem, né? Não é verdadeiro só o que a ciência prova. Se nas nossas casas a gente fosse esperar para ver o que a ciência diz sobre cada coisa que nós fazemos, nós nunca educaríamos os nossos filhos. Nunca. Porque, imagina se tudo que eu fosse fazer, eu tivesse que ter um respaldo científico para fazer. Vocês imaginam, a vida ia ser uma loucura.
para minha mãe colocar um pão com manteiga, ele ia fazer um estudo científico sobre o pão com manteiga, para poder ver se o pão com manteiga era o melhor, se cabia no orçamento. Olha, não é assim, calma. Né? Outra mentalidade, valores são produção e rendimento. A oração é improdutiva. De fato, para o material, se ele quer alguma coisa produzida, de fato. Porque a oração, o principal trabalho da oração é fazer com que nós vivamos a vontade de Deus. E colaboremos no mundo, porque Deus quer que nós colaboremos no mundo. Né? Mas daí dizer que a oração é improdutiva, por quê? Porque não produz nada materialmente falando, tá bem, tudo bem, a gente respeita, mas não é isso. Sensualismo e conforto são os critérios do verdadeiro, do bom, do bem e do belo. Muitas vezes isso é o que acontece, né? Eu vou ficar aqui na minha poltrona, tranquilão e tal. Isso é legal. Tirar férias, me aposentar, né? Ver aqui umas moças bonitas, que é o sensualismo. Isso que é o legal. Oração, sim, você se recolher, ficar em silêncio, conversar com Deus, isso não é legal. É justamente o contrário, né, meus amigos? Oração como fuga do mundo, em reação ao ativismo, né? Isso aqui é como se a gente estivesse fugindo das nossas ações, né? Como fosse que nós rezamos está atrapalhando o nosso trabalho. Olha, se houver um momento em que a oração atrapalhar o trabalho de vocês, parem de rezar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas no geral, o que acontece é que não rezam porque não querem. É preguiça. Não rezam porque não quer, porque não é prioridade. Não é porque vai atrapalhar as nossas tarefas. Mas se algum dia você chegar a essa conclusão, a oração está atrapalhando o meu trabalho, a oração está atrapalhando eu educar meus filhos, a oração está atrapalhando o meu casamento. Para de rezar, é melhor, porque não está conseguindo entender nem um pouquinho o que é oração. E de fato, se está rezando e não está vendo uma melhora na vida, olha, então está rezando totalmente errado. Talvez seja melhor parar de rezar mesmo. Ou tentar descobrir como é que se reza direito. Enfrentando nossos fracassos na oração, desânimo na aridez, a tristeza por não dar tudo a Deus, a decepção por não ser atendido, orgulho ferido por ser pecador. Tudo isso se passa na oração e nos desanima, né? Porque a gente vê que a gente é muito fraco, porque a gente fica triste, porque não toma as melhores ações, porque a gente passa, às vezes, a ficar muito seco diante de Deus, mas é necessário se esforçar e pedir a Deus que nos ajude. Conclusão, de que serve orar? É necessário combater com humildade, confiança e perseverança. Distração. Se a distração a gente ficasse procurando se livrar das distrações, a gente cairia mais nelas do que nunca. Então é preciso fazer um esforço ali. Tal coisa me distrai, então eu vou para longe dessa distração, é o melhor. Combate contra nosso eu, dominador e possessivo, consiste na vigilância e sobriedade. Pois é esse o caminho. A vigilância e ser sóbrio, ser equilibrado. Que muitas vezes a gente quer dominar, quer fazer tudo do nosso jeito. E não é assim. É preciso estar bem atento para, com humildade, com confiança, com perseverança, que estava escrito aqui em cima, corresponder a Deus com tranquilidade, com docilidade. A aridez é um momento da fé pura. A aridez pode ser por falta de conversão. Então tem esses dois pontos, né? A aridez às vezes é por falta de conversão, porque estamos vivendo no pecado e não estamos nos aproximando de Deus, mesmo rezando. Ou a aridez é uma prova, né? Que ela pode ser um excelente momento para a gente conseguir essa fé pura, amar a Deus e estar ali, seja o que for que acontecer, estar fiel a Deus. Falta de fé, menos incredulidade declarada que uma preferência de fato. 1000 trabalhos julgados urgentes. Umas vezes voltamos-nos ao Senhor como último recurso, cheios de presunção. Pois é, isso aqui é a questão da falta de fé, de prioridade que eu já tinha falado, né?
Às vezes a gente fala que não tem tempo para rezar, e é justamente isso aqui, né? É menos uma incredulidade do que uma preferência de fato, né? A gente prefere trabalhar, prefere se divertir, prefere jogar videogame, prefere passear, prefere fazer uma série de coisas. Mas é possível fazer todas elas, todas elas. É só que a gente precisa de organização, se organizar para, como prioridade, rezar, fazer oração. E aí isso vai ser tranquilo. Aí esse caso é que a pessoa fica desesperada, né? E aí ela vai diante de Deus como se ele fosse obrigado a dar alguma coisa a ela. No geral, um socorro qualquer material que se procura, né? Algum problema financeiro, alguma solução em um relacionamento, cheia de presunção, cheio de orgulho, como se Deus fosse obrigado a dar essa solução ao seu problema. Isso é uma espiritualidade muito supérflua, né? A presunção pode gerar a assédia, que é uma forma de depressão por falta de ascese, desânimo doloroso após a presunção. Pois a ascese é a mortificação que faz com que a alma se fortaleça. A assédia é essa tristeza que o orgulho, que a presunção gera, né? Porque nós não conseguimos obter o que queremos e aí caímos nessa certa depressão, porque nem tudo no mundo aconteceu do jeito que a gente queria. E esse desânimo doloroso, porque na verdade a gente queria era que todo mundo se dobrasse diante da gente e o mundo se comportasse como a gente quer. Não é o que de fato acontece. Quem é humilde não se admira da própria miséria. Né? Bonito isso, né? Acho que foi Santa Teresa de Calcutá que falou que ninguém poderia dizer que ela era pior do que ela sabia que era. Porque ela sabia que era muito ruim. Quando alguém falava que ela era muito ruim, ela falou, tá bom, isso eu já sei. Né? Isso aí não é humilhação para mim, eu já sei que eu sou muito ruim. Né? Se alguém falar, eu sempre brinco isso, né? Se alguém falar assim, você é muito burro, tá, cara? Muito bem, que eu sou burro eu já sei. Não me ofende nada. Né? Falar isso não faz qualquer diferença. Se eu mesmo já sei que eu sou. Isso é um exercício contrário, desde que seja sincero, ao orgulho, né? A achar que é muito bom. Né? A gente reconhece perfeitamente qual é a nossa miséria e quais são as nossas capacidades. Quando louvamos a Deus, não nos importamos se nossa oração lhe é agradável, ao passo que exigimos ver o resultado da nossa petição. É isso, né? Os resultados, eles... Os resultados de louvar a Deus não são interessantes. O que é interessante é esse louvor que é devido a Deus. Né? E certamente Deus se agrada dos nossos louvores. Qual a imagem de Deus que motiva a nossa oração? Um meio a utilizar ou o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Essa pergunta é interessantíssima. Né? Se nós enxergamos Deus como nosso Pai, se conversamos com Ele como nosso Pai, ou simplesmente Ele é um meio para que a gente obtenha aquilo que estamos interessados. Aquilo em que estamos interessados. Nosso Pai sabe do que precisamos. Há um texto bíblico, né, que é conhecido, não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer vossas paixões. Isso aqui é a atitude que se fala aqui, né, que exigimos ver o resultado da nossa petição, né, que é uma atitude ainda errada. Então, por que não recebemos? Ou porque não pedimos, ou porque pedimos mal. Né? Pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal, porque para satisfazer só os nossos gostos. A oração é eficaz. A primeira resposta ao nosso pedido é a transformação do coração.
Isso é o mais importante. A oração é para se aproximar de Deus e fazer com que nós nos tornemos cada vez mais a semelhança de Deus, que foi para que fomos criados, né? Ser imagem e semelhança de Deus. A oração de Jesus faz da oração cristã uma petição eficaz. Jesus é o modelo da oração. E Jesus deu novo sentido à oração, né? Ao vermos o Filho de Deus rezar, nós certamente unidos ao seu sacrifício, que foi isso que ele fez conosco, nós acabamos dando novo sentido a essa oração. Se a nossa oração estiver unida de Jesus na confiança e audácia filial, obteremos tudo o que pedirmos em seu nome, e muito mais do que isso, o próprio Espírito Santo. Bonito esse texto, é o Espírito Santo o mais importante, que vai fazer uma transformação na nossa vida e vai nos indicar qual é a vontade de Deus. Perseverar no amor. Orai sem cessar. Por amor, Evagrio, né, que é um dos escritores dos primeiros séculos, não nos foi mandado que trabalhemos, velemos e jejuemos constantemente, mas temos a lei de orar sem cessar. Claro que é necessário trabalhar, é necessário ser prudente e é necessário jejuar com certa constância, mas ele foi incisivo aí, né, nessa questão de que foi explícita essa ordem, orar sem cessar. É possível orar mesmo no mercado, ou durante um passeio, sentados na loja, ou cozinhando. Isso já falei com vocês, né? Orar é uma necessidade vital. Se o Espírito Santo não nos conduz, recairemos na escravidão do pecado. A oração, certamente, é uma das maiores ferramentas de combate ao pecado. Porque à medida que vamos tentando fugir do pecado e vencer os pecados que temos, não tem como aumentar o nosso amor a Cristo e ver como tão urgente a nossa luta contra o pecado, o nosso consequente amor a Deus, senão pela oração. Não tem outro caminho. Só rezando é que vamos perceber como Deus é bom, como Ele nos ama, como é bonito estar diante de Deus, procurando a pureza e fugindo do pecado. Só assim. E lutando contra o pecado que nos escraviza, né? Porque somos escravos do pecado. Se não rezamos, não há como fugir dessa escravidão. Oração e vida cristã são inseparáveis, porque trata-se da mesma renúncia que procede do amor. O último slide, a oração da hora de Jesus. A oração da hora de Jesus continua sempre sua, uma vez por todas, continua presente na liturgia da igreja. Que essa é aquilo que eu falei, que ela é renovada, né, sempre atual na missa. A igreja chama de a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal é a oração de Jesus. Oração do nosso sumo sacerdote, inseparável do seu sacrifício. A oração, Jesus deu novo sentido à oração porque ele ora ao Pai e ele é o nosso mediador. Só ele poderia dar verdadeiro sentido à oração da igreja. Só ele poderia fazer com que a oração, que Deus escutasse a oração da igreja. E é pelo Cristo que Deus escuta a oração da igreja. Por Cristo, no Espírito, como sabemos. Meus amigos, termino por aqui, quase 1 hora de palestra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários ou inbox, ou no privado, né, nas conversas aí, que eu respondo, tá certo? Um abraço, desejo que vocês cheguem um dia à oração da contemplação bem evoluídos, mas para isso é necessário começar com todas as medidas efetivas que podemos fazer no nosso dia a dia e sermos fiéis a Deus. Percebemos que Deus nos ama, nos chama a rezar, a falar com Ele
e nos quer do seu lado. Percebamos isso e façamos o esforço necessário para corresponder à graça de Deus ao seu chamado. Até mais.